todo nosso. Eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração nessa manhã através da sua vida. Gente, vamos orar. Misericórdia, nós bateu tanto papo. Nós temos que fazer uma live só para bater papo. Nós já temos tanto papo aqui que nós não orou, misericórdia. Vou colocar um louvor aqui, que aí é bom que a gente já apresenta a Franca em oração, a palavra dessa manhã. Amém. Eu tenho certeza que Deus já está falando, né? Ele já está falando ao nosso coração, né? E Ele vai continuar falando em nome de Jesus. Então, eu vou colocar aqui no meu aplicativo embaixo. Vou colocar aqui no meu. Quem sou eu? Eu tenho certeza que essa manhã Deus já preparou algo, né, do céu para nós, através da vida da serva dele. Gente. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, nesta manhã. Pai, nós apresentamos, sim, Senhor, este dia, Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai, tudo que nós temos, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós precisamos, Senhor, está em Ti, Senhor, e vem de Ti. Pai, que o Senhor possa estar, meu Pai, quebrantando o nosso coração nesta manhã, Senhor. Pai, vai de alcance, meu Pai, a cada mulher, meu Pai. Vai de alcance, meu Pai, a cada vida, meu Pai, que está nessa live, as que hão de chegar, as que hão de assistir mais tarde, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor. Pai, que nós possamos ser mulheres despertadas, Senhor, para viver o propósito do Senhor na nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, usa a vida, meu Pai, da pastora Franciele nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa estar capacitando ela cada vez mais, Senhor. Usa ela, meu Pai, com ousadia, Senhor, naquilo que o Senhor já colocou no coração dela, meu Pai. E repreende tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. Fran, tá na liberdade do Senhor usar e fazer o que Ele quer em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer vocês pelo convite, pela confiança. Eu tenho certeza que nada acontece por acaso, é tudo plano, projeto do Senhor. E eu tenho visto, né, o que Deus tem feito e fico feliz em poder fazer parte, contribuir um pouco, né, do que Deus está fazendo. Como as irmãs já falaram, né, a missionária Simeia falou, eu sou Franciele, sou pastora da IEJ, estou hoje na cidade de Varginha, tem 1 ano e meio que nós estamos aqui, junto com meu esposo, que é o pastor Lucimar, tenho 2 filhos. Não sou de Minas, né? Cheguei aqui através da missão. Até pouco tempo eu era missionária, já passei por vários lugares. Sou lá da Bahia, por isso também não tenho sotaque daqui de Varginha, que é bem conhecido, né? Bem marcante o sotaque daqui. E o Senhor, Ele faz isso, né? Ele nos conduz, é promessa dEle, né? Estar em terras diferentes e estou aqui para cumprir o propósito do Senhor, o chamado dele na minha vida. Foi me proposto um tema, e eu gostaria de ser fiel, lendo ele, que é sobre perdão. O texto está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O tema foi: o coração influencia tudo o que fazemos. Libere perdão e guarde seu coração. E o texto de Provérbios é bem conhecido, que ele diz... em Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Falar de perdão, né, como a Simeia me falou, um tema forte. Falar de perdão é entender que o perdão, ele não beneficia só nossa alma, só nosso coração, até o nosso corpo físico também. Porque quando nós estudamos um pouco, buscamos a respeito da falta de perdão, a gente percebe que a falta de perdão, ela traz doenças. E algumas doenças que hoje as pessoas mais têm, está relacionada à falta de perdão.
hipertensão, depressão, algumas síndromes, doenças cardíacas, estresse crônico, guarda de mágoa profunda. Isso está muito relacionado também à falta de perdão. E a falta de perdão, ela faz com que a pessoa viva num acúmulo de mágoa. E eu achei interessante que eu fui pesquisar um pouco a respeito da mágoa, e é uma palavra que a sua origem é latina e significa mácula, mancha. E a gente ouve muito essa palavra na Bíblia e às vezes não entende que está falando a respeito da mágoa. Então, nossa vida ela acaba sendo manchada quando a gente acumula mágoa. E quando a gente fala de perdão, a Bíblia nos fala muitos exemplos sobre isso. E eu gostaria de ler com vocês um texto que eu acredito que é um dos que mais mostra a respeito do perdão. Tanto o que nós recebemos, quanto o que nós também devemos dar. Está no livro de Mateus, no capítulo 18, versículos 22 ao 27. Fala a respeito de uma parábola, que diz assim, eu vou ler o versículo 21 para que a gente entenda o contexto. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe mão, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Então, o seu conservo, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis antes, e foi e encerrou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Amém? Até aí, depois a gente continua. Essa palavra, eu acredito que ela resume muito a respeito de perdão. Alguns estudiosos dizem que esse valor que o homem devia ao seu senhor, o primeiro homem, é um valor que era muito difícil de ser pago, ou até impossível de ser pago. Inclusive, fala-se que Jesus ele usa esse exemplo justamente para mostrar que a dívida ela era impagável. Mas o Senhor teve misericórdia e o perdoou, teve compaixão e o perdoou. Então, aqui a gente vê o ato de perdão e de misericórdia. E perdoar significa dar por completo, ou doar ao máximo. Quando a palavra tem esse prefixo per, quer falar de intensidade, de força. E logo depois vem o doar. Então está dizendo que é para doar ao máximo. Então perdoar é o ato de liberar o outro, de pagar o erro cometido, de não cobrar do outro a conta que ele deixou em aberto, é de zerar por completo a conta. É de dizer, está livre, liberado. Inclusive, eu coloquei um título aqui, um subtítulo ao título que foi me dado, como Libere. E quando eu vi a frase, eu ainda não tinha prestado atenção, mas na frase a qual vocês colocaram, tá, libere o perdão e guarde o seu coração. Então, perdoar é o ato de liberar, dizer, vai em paz, acabou, zerou. Foi isso que o Senhor fez àquele homem. Está livre, acabou a dívida, foi quitada. E quando nós olhamos para esse ato de liberar por completo, tem uma história de perdão que às vezes a gente passa por despercebido, a respeito de José com os seus irmãos.
É interessante que quando eles vão chegar até ele, depois da morte do seu pai, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 15, que eles observaram que o pai já havia morrido. Então eles começaram a pensar: porventura nos odiará José, certamente nos retribuirá todo o mal que nós fizemos. Eles pensaram: agora ele vai se vingar. E aí eles começaram a armar um plano e pensaram: então vamos dizer a José: teu pai nos ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, perdoa, rogo-te as transgressões dos seus irmãos e o pecado. Eles sabiam que eles tinham cometido algo, mas eles estavam com medo do posicionamento de José após a morte. Então eles disseram: vamos mentir, vamos dizer que o nosso pai mandou ele nos perdoar. Mas eles não conheciam o coração de José. E eles fizeram assim, mandaram o recado. A Bíblia diz que quando José escuta aquilo, ele chora. Ele chorou quando ouviu isso. E depois ele foi até os irmãos dele, chegaram até ele, e ele começou a dizer para eles: não tem mais, porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muitas vidas. Então, ele falou: eu não sou Deus, eu não estou no lugar de Deus. Porque ele disse: eu não posso julgar vocês e nem fazer justiça. Quando nós estamos recusando a perdoar, queremos vingança, nós queremos ocupar o lugar que não nos pertence. E José entendia que se ele quisesse vingar dos seus irmãos, ele estaria ocupando o lugar de Deus. Ele já havia os perdoado. E ele sabia que quem poderia cobrar ali era justamente o Senhor. E quando nós falamos a respeito desse ato de vingar, de querer fazer justiça, nós temos muitos exemplos. E o Senhor, ele fala algo interessante quando ele diz em Mateus 5,39 a respeito de dar a outra face. Ele fala com os discípulos que quando isso acontecesse, alguém usasse de maldade para com eles, que eles fizessem isso. Se alguém te dá um tapa em uma face, dê a outra. Porque quando nós vingamos, nós ativamos o sentimento de compensação. Se alguém te dá um tapa e você devolve, a pessoa pensa: pronto, estamos quites. Eu fiz, ele fez também. Então ali é a compensação. Então Jesus estava dizendo que o que a gente deveria dar ao outro é justamente o oposto. Se ele fizer de um lado, dê ao outro. Porque quando isso acontecer, a pessoa vai se espantar. Porque quem faz o mal espera receber o mal de volta. Então nós devemos pagar o mal com o bem. É isso que a palavra nos fala a respeito disso. E quando nós fazemos isso, ativa no outro um pensamento de insatisfação. Ele fica sem entender o porquê. E foi isso que José fez. Os irmãos esperavam: poxa, ele agora vai vingar, porque nós fizemos aquilo que era mal. Mas ele não fez isso. E tem um texto de Romanos, que às vezes a gente compreende esse texto errado, que fala justamente o que ele fez. Em Romanos 12, no versículo 19, fala assim: não vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Do Senhor pertence a vingança. Agora continua dizendo: mas, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando eu li esse texto, eu imaginava: se eu fizer algo assim, sobre minha cabeça vai ter fogo, vai ter glória, alguma coisa desse tipo. Mas não é isso, não é isso. Se você for olhar em outras traduções, vai dizer: porque você o fará queimar de remorso e vergonha. Quando você dá comida ao inimigo, quando ele tem fome, dá água, quando ele tem sede, ele vai sentir culpado, vai sentir vergonha, vai sentir remorso. E você não faz isso para o mal dele. Você faz isso justamente porque o perdão é justamente para você liberar isso. Você não vai viver com esse peso. E aí continua dizendo: não deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, quando nós temos essas atitudes, assim como o José teve, nós estamos mostrando quem nós somos, porque o perdão fala de nós, fala a respeito de quem nós somos diante de Deus. E quando a gente fala a respeito disso,
de perdoar, a gente começa a falar de perdão e dia após dia nós vamos observar uma coisa, que perdoar não é uma atitude fácil. O verdadeiro perdão, o perdão genuíno, não é uma atitude fácil e nem simples de a gente tomar. E a gente precisa entender algumas coisas sobre isso. Precisamos lembrar de algumas coisas a respeito do ato de perdoar. Perdão, uma das coisas que ele faz é remover a mágoa, tirar essa mancha. Ele cura o coração. O perdão, ele faz você viver livre, sem o peso e sem a carga. Tem uma frase do pastor Josué Brandão que diz que o perdão é o remédio que você dá ao outro para que você possa ser curado. Então, quando nós fazemos isso, nós liberamos, nós somos curados. Outra coisa importante é que, às vezes, a gente pensa assim, a gente tem essa ideia, né? Se vir a mim, eu perdoo. Se me pedir perdão, eu perdoo. Eu espero que chegue até mim. Mas só que tem pessoas que não vão fazer isso. Tem pessoas que não vão ter algumas por orgulho mesmo, outras às vezes nos ferem sem nem perceber que nos feriram. E a gente não precisa esperar que chegue até nós para que nós possamos liberar o perdão. Até porque tem pessoas que nunca vão chegar até nós e vão pedir, algumas por orgulho, outros por falta realmente de arrependimento. Por isso nós não precisamos de um pedido de perdão para perdoar. Nós não precisamos de um pedido de perdão para perdoar. Lembra de Jesus na cruz? Ali estavam os malfeitores, ele olhou ao Pai e disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eles não pediram perdão para Jesus, mas Jesus liberou o perdão. Libere o perdão. O perdão, ele é uma atitude espontânea de um coração que já foi transformado, moldado, está blindado pelo sangue de Jesus. O perdão, ele mostra isso, que nós já fomos transformados. E outra coisa, perdão também é reconhecer que nós não somos perfeitos. Perdoar e reconhecer que somos também imperfeitos. Quantos de nós já magoamos alguém, já ferimos alguém, às vezes direto ou indiretamente, e como a gente vai querer que o outro seja perfeito? Como a gente vai querer que o outro haja de forma perfeita se nós também somos imperfeitos? E nessa passagem nós vimos um homem, ele errou. Foi diante lá do seu Senhor, pediu: me perdoa, tenha compaixão de mim. E o Senhor o perdoou totalmente sua dívida. E agora a Bíblia diz que depois ele vai sair dali, no versículo 28. Saiu dali e encontrou um dos seus conservos, que devia 100 dinheiro. O homem devia uma quantia imensa que ele jamais teria como pagar. Encontra um que tinha uma dívida pequena e o homem faz a mesma coisa. Encena a mesma coisa, que ele lança no chão, pede misericórdia. E ele, naquela hora, não quis. Ele não quis e ele cobrou a dívida. Ele cobrou do outro uma perfeição que nem ele tinha. Ele queria que o outro agisse diferente, sendo que ele acabou de receber perdão. E qual é o valor, o tamanho, qual era o tamanho da nossa dívida diante de Deus? Qual era o tamanho da nossa dívida? E ele perdoou. E hoje, uma pequena dívida que alguém tem conosco, a gente não quer perdoar. Não, mas não tem como. E quando nós olhamos o tamanho do perdão que recebemos, nós temos que ver: não é nada, isso aí não é nada diante daquilo que eu recebi. E quando a gente olha para a nossa dívida diante de Deus, nós vamos ver que ela era o quê? Impagável. Era enorme. Mas através de Cristo, nós alcançamos o perdão da dívida. A Bíblia fala no livro de Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz. Nossa dívida foi totalmente paga, foi liquidada. Cristo cravou ela ali e nos trouxe essa liberdade. Nós alcançamos o perdão completo. Nós alcançamos o perdão total de nossa dívida diante de Deus.
Se a gente parar para pensar hoje, quantas pessoas feridas e tristes e angustiadas e carregando um peso por tanto tempo. E quando a gente fala de perdão, às vezes as pessoas falam assim, mas você não sabe o tamanho, você não sabe o que aconteceu. Eu não sei. Nós não sabemos o tamanho da mágoa. Mas uma coisa que nós sabemos é a profundidade do perdão. Uma coisa que nós sabemos é o tamanho da graça que foi derramada sobre nós. A Bíblia diz que onde abundou um pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela é muito maior do que a falha, o erro. Nós precisamos viver debaixo dessa graça. E quando continua ali, aquele homem, ele, depois de ter feito isso com aquele que o devia, ter mandado ele ser preso e pagar pela aquela dívida, a Bíblia diz que os homens observaram o que ele estava fazendo e correu e contou para o Senhor tudo o que tinha acontecido. No versículo 32 diz, então o Senhor chamou a sua presença e disse, servo mau, servo malvado, perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Mais uma vez falando a respeito do coração, só que agora falando a respeito da forma de perdoar. Se você não perdoar de todo o seu coração, se o perdão realmente não for genuíno, se o perdão realmente não for sincero. Nós conhecemos a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, mais conhecida como Pai Nosso. A gente já orou tantas vezes e fala a respeito dela, e ela fala a respeito do perdão. E Jesus disse, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. E a pergunta para nós é, se o Senhor nos perdoar como nós perdoamos os nossos devedores, nós entramos no céu? Se o Senhor nos perdoar como nós temos perdoado, o que acontece com a gente? Se Ele usar o nosso modelo de perdão. Porque às vezes a gente fala, não, está perdoado. E aquilo a gente fica pensando e desejando o mal. Isso não é o perdão genuíno, é justamente liberar, libera, é completo, fala, acabou, está quitado. Porque ele disse que nós nessa oração, nós falamos isso, perdoa-nos, como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos perdoar como ele perdoa, para que nós possamos declarar essa verdade. Senhor, perdoa, me perdoa como eu perdoo alguém. Eu perdoo de coração. Eu ontem fiquei pensando em Jesus. Eu chorei tanto lendo essa palavra, assim, porque eu entendi que o perdão é algo que é diário. Isso não é uma coisa de uma ofensa ou outra que alguém cometeu, de algo mais grave, não. O perdão é contínuo, é todos os dias nós temos que estar perdoando alguém, todos os dias nós temos que estar limpando o nosso coração. Se assim como nós vemos aqui no título que foi dado, o coração influencia tudo que fazemos, se o nosso coração ele influencia tudo e o perdão não foi liberado do nosso coração, nós estamos vivendo como? A nossa vida vai acabar ficando travada, parada, por causa da falta de perdão. Então, às vezes, nós precisamos fazer essa análise. Como eu estou perdoando? Eu estou perdoando de verdade, Senhor? Realmente? Porque, como eu falei a respeito, e o perdão é o seguinte, outra coisa que a gente não pode ter em mente, que às vezes as pessoas pensam assim, eu vou perdoar e aquilo vai ser apagado da minha memória. Não vai. Você vai lembrar, só que não vai haver dor, não vai haver ressentimento. Você vai lembrar apenas porque foi parte da sua história. E muitas das vezes o que nós passamos serve para algo. Eu já passei experiências dolorosas por causa disso, de ofensa, de coisa que eu falei, Senhor, mas depois serviu para me amadurecer, para me aprender a agir diferente,
para aprender a trabalhar isso. Eu sempre falava, gente, eu perdoo com muita facilidade. Eu tenho muita facilidade em perdoar. Até que a ofensa foi muito grande. Até que a ofensa foi muito grande. Eu falei, meu Deus. E eu olhei para mim e falei, eu acho que eu ainda não sei perdoar com tanta facilidade assim. Mas depois que o Senhor foi trabalhando e colocando sempre, eu falo que tudo aquilo que o Senhor te conscientiza é igual na escola. Se você aprendeu algo, pode esperar que depois a prova vem. E aí você vai aplicar seu conhecimento. Então, se o Senhor te despertou a algo, se o Senhor fez você entender algo, pode esperar. A prova vai vir. E quando a prova vier, é para você aplicar aquilo que você aprendeu. Hoje nós estamos aprendendo a respeito disso, do perdoar, do perdão genuíno. Então pode ser que você vai viver isso, ou que você esteja precisando viver isso. Aplique o que você aprendeu com Cristo. Libere. Porque quando nós não liberamos o perdão, parece que a pessoa que a gente não perdoa, ela fica presa a nós. Ela atrapalha a gente comer, atrapalha a gente dormir, atrapalha a gente planejar, atrapalha a nossa comunhão com Deus, porque aquilo fica vindo na sua mente, vindo na sua mente. E quando você libera, você é livre daquilo. Uma das coisas que eu aprendi quando alguém faz algo contra mim é orar por aquela pessoa, citando o nome, falando realmente com Deus, abençoa fulano. Porque quando nós falamos, vai limpando o nosso coração. Porque quando nós realmente falamos, e até aquilo que você sente, não é vergonha você dizer para Deus, Deus, eu estou sentindo tristeza por causa de fulano. Deus, eu estou sentindo por causa de alguém. Porque quando você começa a falar, você começa a limpar. Aquilo começa a sair. O acúmulo daquela emoção, daquele sentimento, ele sai, ele é liberado. E quando nós fazemos isso, nós perdoamos, nós demonstramos também gratidão a Deus. Aquele homem havia acabado de ser perdoado. Ele disse, por que você não fez como eu fiz? Eu tive misericórdia de ti. Então, quando nós perdoamos, nós demonstramos gratidão a Deus pelo perdão que nós recebemos. Quando nós demonstramos perdão, nós estamos dizendo, Senhor, eu sou grato pela misericórdia que foi derramada sobre a minha vida. Perdoar é caminhar sem fardo. Perdoar é revelar o quanto nós experimentamos a graça. Amém. Perdoar é deixar ir. Perdoar é deixar livre. Amém. Libere. Amém. Abra o seu coração para isso. Quando nós perdoamos, nós estamos fazendo o quê? Repetindo o gesto de Jesus. Quando você perdoa, você está dizendo, eu estou repetindo aquilo que já foi feito por mim. Porque era isso que era para ser feito ali. O homem tinha acabado de receber automaticamente. Nossa, me perdoou uma dívida tão grande, né? O que é isso aqui? Mas na mesma hora, ele esqueceu. E o Senhor, daquele momento, disse, não, então você vai ter que pagar a sua dívida. Então aquilo lá foi revogado. Por isso que eu disse, como é o nosso perdão? Quando a gente diz, perdoa como eu perdoo. Aquele homem, ele não fez como o Senhor havia feito para ele, ele fez diferente. Então agora o Senhor fez com ele o mesmo jeito que ele fez. A oração, era como se ele tivesse feito a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Me perdoa como eu perdoei o próximo. Então tá bom, vou te perdoar como você perdoou o próximo. Vai pagar também pela sua dívida. Foi assim que você fez. Então, é esse o cuidado que nós devemos ter. E aí Jesus vai terminar respondendo ali a pergunta de Pedro, dizendo isso, que assim também fará o nosso Pai Celestial. Se do coração a gente não perdoar cada um aos nossos irmãos as suas ofensas. É interessante que eles falam que na cultura deles a ofensa era só 3 vezes que tinha que ser perdoada. E Pedro fala 7, né? Dando ali, aumentando o número. Jesus vem e faz mais ainda. E até isso tem um simbolismo, tem um significado desse número, é justamente essa plenitude, perdão perfeito. Jesus não estava falando, calcula, começa a anotar, ver se foi 490 vezes. Não, não é isso que ele está falando. Ele estava falando a respeito de um perdão constante, genuíno, um perdão que não tem limites, porque foi justamente esse perdão que nós recebemos, um perdão que não tem um prazo de validade e nem um limite, porque se tivesse, de nós, né? Que seria de nós, se Deus limitasse o perdão dele. Então, que possamos viver essa prática, praticar esse perdão.
Se hoje tem alguém aqui, alguma mulher que ainda não liberou, pratique isso, libere, deixa aí, não cobre a dívida, não queira receber ou não iguale as ofensas, não tente responder com a mesma resposta ou às vezes até mais, né? Porque às vezes a gente quer falar mais ainda para poder passar por cima. Não, não foi isso que Jesus disse. Eu costumo dizer quando Jesus ele fala, quando bater numa face, você dá outra, é justamente você dar a oportunidade de ser ofendido novamente. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu perdoo, mas quero bem longe de mim. Eu perdoo, mas não quero nem ver. E é justamente dar outra. Você está dizendo, eu vou te dar outra oportunidade, sabendo que você pode me ferir de novo. Sabendo que você pode me machucar de novo. Eu entendo que quando a gente fala a respeito de perdão, é o mesmo que falar de amor. Infelizmente, o amor que as pessoas têm hoje em mente é um amor romantizado. É um amor com palavras. É o amor que as pessoas têm por um bicho, por um móvel, por um... É o mesmo amor. E o amor que a Bíblia nos fala não é esse amor. O amor que a Bíblia declara é justamente um amor que não precisa de um sentimento bonzinho ou de uma bajulação. Não é esse o sentimento do amor. É justamente mostrar amor quando o outro não merece ser amado. É mostrar misericórdia quando o outro não merece misericórdia. É estender a mão ao inimigo, como disse aqui. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. É o amor que foi derramado em nós. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos o amor, mas mesmo assim ele nos amou. Então, que através desse amor verdadeiro, o perdão flua através de nós, e o nosso coração seja limpo, puro, transformado e sarado pelo Senhor. Eu posso orar? Assim, meio? Amém, pode. Então, eu gostaria de fazer uma oração e, nesse momento, eu quero que você abra o seu coração para isso, para liberar o perdão verdadeiro, que possamos perdoar como Cristo perdoa, que nós possamos entender isso, que nós não precisamos carregar o peso, o fardo, a culpa e outra coisa a respeito de culpa. Perdoe e também se perdoe. Tenha certeza, você também foi perdoado. Porque eu já conversei com pessoas que já perdoaram, mas não se sentiram perdoadas. Você também foi alcançado pelo perdão de Deus. Pai, nesse momento eu quero orar com tuas servos e pedir, Pai, sonda mentes, corações. Se tem alguém nessa manhã, Pai, que precisa liberar o perdão para ser livre, Pai, eu peço que o Senhor venha dar a essa mulher, Pai, essa pessoa, paz, tranquilidade, liberdade, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir essa pessoa. Se tem alguém aqui que está com alguma enfermidade por causa de falta de perdão, que essa enfermidade, Pai, seja lançada por terra hoje, porque vai haver perdão, vai haver reconciliação, vai haver transformação, vai haver mudança. Nessa manhã, Pai, que o nosso coração seja um coração desprendido, que o nosso coração seja igual ao teu, que nós não precisamos de um pedido para liberar, mas que nós possamos liberar o perdão mesmo sem haver algum pedido, porque isso mostra, Pai, o quanto o nosso coração foi alcançado pela sua graça, o quanto o nosso coração foi transformado pelo Senhor. Pai, que nessa manhã haja, Senhor, Pai, corações desprendidos, ó Pai, de toda mágoa, de toda raiz de amargura, mas corações sarados, limpos, transformados pelo Senhor. Pai querido, nessa manhã eu peço que todo ressentimento, toda tristeza que, ó Pai, a falta de perdão tem causado a essas vidas, seja, Pai, desfeito agora. E que a paz do Senhor, o amor do Senhor transborde em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que palavra abençoada. Amém. Glória a Deus. Eu tenho até um testemunho. Não, eu tenho vários, né? Mas eu vou contar um dos que eu tenho sobre perdão. Teve uma certa vez, muitos anos atrás, eu tava com muito, assim, eu teve uma semana de muito atrito com meu esposo e eu fico com muita raiva dele. Eu tava, assim, com muita raiva e a falta de perdão é isso, você cerra, né? Você prende a outra pessoa. É como se eu tivesse trancafiado ele e falado, você não merece. Pelo que você me fez, pelo que você me falou, você não merece. E eu não conseguia liberar
o perdão para ele. E isso eu dentro da igreja, gente, dentro da igreja. E eu servia na igreja, eu falei com o meu pastor na época, não era na IEJ, na época eu falei, pastor, não vou fazer nada, não me põe para fazer nada, porque eu tenho temor do Senhor. Então eu sabia que eu estava errada, né? Mas eu estava tão ferida, tão machucada, que eu não conseguia liberar ele naquele momento. E aí, menino, fiquei umas 2 semanas remoendo aquilo ali, questionando a Deus por que não mudava a situação, mas não conseguia liberar ele, né? Fiquei com aquele coração fechado ali, falei, pastor, não vou fazer nada, não vou cantar, não me põe, não me põe, não mexer em nada aqui na igreja. E o pastor na tristeza, porque na época eu ajudava com tudo. E eu falei, não vou, porque eu estou com raiva do meu marido. Eu estou com raiva dele, eu não vou fazer nada. E aquela coisa, sabe? Eu só conseguia tudo quando eu pensava, eu só conseguia ter raiva, eu não conseguia ter aquele amor. Aí até que chega o dia da Santa Ceia, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar sem ceiar, Senhor? E aí eu cheguei já na igreja já chorando, porque eu já sabia, eu falei, como é que eu vou ficar sem meu Jesus? Não posso, eu não posso ser assim, Deus. E eu não sou assim, é igual você falou, eu sou uma pessoa que perdoa fácil, eu não carrego mágoas dentro de mim. Eu sou uma pessoa que eu olho assim e falo assim, não, às vezes ela tá no dia ruim dela e deixa passar aquilo ali, não sou de carregar, mas o meu esposo, eu estava carregando aquilo naquele dia. E aí eu cheguei já triste na igreja, eu falei, meu Deus, como que eu vou cear com o coração assim, pai? Eu não posso. E aí eu lembro que o culto inteiro eu chorei. E o povo já sabia. E gente, se vocês tiverem de chorar, vocês choram. Chora nos pés do Senhor. Não liga se o povo tá olhando. Tipo, vai achar isso e aquilo. Não, é você e Deus, né? Sim. É você e Deus. E aí eu cheguei naquele culto de Santa Ceia no domingo à noite. E joelhei no banco e fui chorando e falando com Deus. Falei, Deus, eu não sou assim. Eu não quero ser assim. Me ajuda. Falei com o Senhor, falei, Senhor, eu não sou assim, eu não quero carregar isso. Me ajuda, Pai, a liberar o perdão. Me ajuda, Senhor, eu não sou assim. E eu fui falando isso pro Senhor, chorando mesmo, nos pés do Senhor. Eu nem sei se eu tava chorando na UTT, eu não tava. Eu sei que eu tava assim, eu me entreguei ao Senhor. E falei, Senhor, me ajuda a perdoar o meu esposo, eu perdoei. Oi, irmãs, foi algo assim, eu falo que é uma das experiências que eu carrego dentro de mim, que me transformou. Eu falo assim que Deus, ele permite mesmo, que a gente fica assim, né? Então faça o que ele faz, não tem essas coisas. Não, aquilo ali foi para me ensinar que é perdão. E sabe o que eu aprendi quando eu levantei daquela oração? Quando eu levantei na hora da ceia, naquela oração, parecia que saiu um peso que estava em cima de mim. E a única coisa que eu sentia pelo meu esposo era misericórdia. Amém. Gente, era um amor tão grande. Eu fiquei assim, uma experiência muito linda que eu tive com o Senhor. Porque eu lembrava de tudo que ele tinha me falado, mas não doía mais. Acontecido, e a única coisa que eu conseguia sentir por ele era misericórdia, que ele era um pobre, falho e pecador. E assim como eu era. E eu consegui ver os meus erros, aquilo também que eu tinha errado. E cheguei em casa e eu pedi ele perdão e a gente se reconciliou. E foi assim, algo maravilhoso, gente. Eu falo que o perdão, ele é libertador mesmo. Porque quando você tá ali com aquela mágoa, você prende a pessoa ela tá presa em você. Então você fica carregando, você tá carregando ela. E se você tá lá, você fala assim, Mary, você não sabe o que fizeram comigo, Mary, você não sabe o que aconteceu. Independente do que aconteceu, o Senhor, ele pode te ajudar. Fala, Senhor, me socorre, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai. Uma coisa interessante é o momento que isso aconteceu, porque foi num culto de ceia. Tem uma palavra que a gente sempre tem no culto, que é examine, pois o homem é a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Eu sempre falo, gente, essa palavra não é para te excluir da mesa, essa palavra é para te pôr na mesa. Porque quando você examina, faz isso que aconteceu com você. Você examina, você fala, não, eu não posso ficar nessa situação. E o momento de você examinar é justamente para você ver aquilo que você precisa confessar, aquilo que você precisa perdoar e deixar. E voltar para a mesa, que é o nosso lugar. Então, essa palavra não é de exclusão, é de inclusão. E o Senhor te alcançou nesse dia, né? Justamente foi essa palavra que você viveu. Você examinou e falou, epa, aqui não.
Então, nós precisamos fazer essa Não análise. posso ficar fora da mesa, Senhor, me conserta. Não pode, não pode, Tem que não estar no pode. corpo, né? E a gente carrega a pessoa. É incrível como a gente carrega a pessoa. A gente fica levando ela com a gente pensa nela, pensa na atitude, tudo faz lembrar o nome, uma coisa, e não pode. É justamente faz ela prisioneira de nós. E quem sofre não é a pessoa, quem sofre é a gente. A gente que Então, sofre. quando você libera, você abre portas que estão fechadas, né? Também. Tem Interessante isso. muitas portas que estão fechadas e não acontece porque você ainda não perdoou, né? Quando você perdoa, eu também tenho vários testemunhos de perdão, de coisas que não estava dando certo. Inclusive, eu tenho um testemunho de perdão que eu não vou contar agora, porque senão vai passar do horário. Mas onde eu moro hoje, meu lote, ele não saía de jeito nenhum, não conseguia comprar o lote de jeito nenhum. E aí eu estava, né? Eu precisava liberar um perdão para uma pessoa, para o meu sogro. E aí eu precisava de liberar o perdão para ele. Enquanto eu não liberei o perdão, não aconteceu a compra do meu lote. Então isso é sério. Às vezes as portas estão fechadas por falta de perdão. E aí abre no mundo espiritual as portas. Porque após eu pedir perdão, eu reconciliar ali, no outro dia a minha bênção saiu. Amém. 10 anos pedindo, isso não é prova disso, né, amiga? O que eu passei, né? E 10 anos pedindo a Deus um lugar que fosse meu, né? E eu consegui, mas Glória a Deus. só depois que eu liberei perdão. Eu acho interessante. Sei que vocês estão aí na correria, mas só uma coisa que me veio à mente aqui a respeito disso, de liberar depois que o perdão sai, né, as coisas destravar. Depois vocês dão uma lida em Gênesis 26, quando fala de Isaac, que o Abraão deixou vários poços para ele, e o povo vinha, entulhava, expulsava ele. O primeiro foi Abimeleque. E a Bíblia fala que cada vez mais Isaac tinha que sair, mas ele continuava cavando poço, até que chegou um dia que aí fala que eles cavaram, aí eles levantaram um altar, o Senhor fala com eles, e quem aparece? Abimeleque, que foi o primeiro que perseguiu ele. E a Bíblia diz que quando ele viu Abimeleque, ele falou: por que você veio até mim? Foi para me perseguir de novo? Isso demonstra que ele estava chateado, que ele estava guardando uma mágoa ali. E a Bíblia diz que aí ele falou: não, eu vejo que Deus é com você, eu vejo, né, que Deus é na sua vida. E aí ele pegou e quis fazer uma aliança com ele. A Bíblia diz que ele sentou com ele, eles comeram junto, trocaram presentes, fizeram aliança. E depois, quando ele despediu ele, aí a Bíblia diz que voltou os servos dele e começou a anunciar a ele um negócio, dizendo: o poço que tínhamos cavado deu água. Amém. Então, assim, se vier até nós, ou se a gente precisar liberar, perdoe. Porque Deus, ele faz fluir na nossa vida, através do perdão. Amém. É lindo, né? Que Abimeleque, ele cavava e não tinha água. Mas enquanto não teve nessa reconciliação dele e Isaac, quando houve ali, né, a água veio, né? A fonte jorrou. Gente, é lindo. O perdão é maravilhoso. E eu tenho certeza, né, que essa palavra foi de encontro ao coração das mulheres que ainda vai, né? Que estão aqui, que ainda vai assistir essa live, porque tem muitas mulheres que estão trabalhando, mas tem muita gente assistindo a live aí depois. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar, porque essa é uma das estruturas, né, da mulher. Por isso que a gente está fazendo esses 7 dias, para trabalhar cada área, cada base, e para a gente ter uma plenitude em Deus, né? Então, você que está aí, tem alguma situação, libere perdão. E se você precisar também de ajuda, quiser conversar com a gente, pode chamar a gente lá no WhatsApp. Aqui no link da bio tem o grupo das Amigas com Propósito. Você pode entrar no grupo, pode chamar eu e Cíntia, para a gente estar conversando, te ajudando em oração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, né? Libere o perdão para que você possa fluir em Deus, né? Na presença de Deus também. E essa palavra aí que você falou, gente, é muito forte. Da reflexão. Perdoa como eu perdoo. Meu Deus. É verdade. Jesus. Muito profundo. E é um tema, né, muito difícil de trabalhar, né, Fran? Porque no último Enraizadas,
que a Isabela fez lá também, foi sobre o perdão. E a gente viu que muitas mulheres carregam mágoa mesmo. Elas conversavam, né? E muitas mulheres ainda carregam mágoa há anos. Mulheres que não mulheres que às vezes moram dentro da casa da pessoa, do pai, não conversa com o pai há anos, não conversa com irmãos. Isso é muito sério, né? E que nós possamos perdoar, né? Amém. Como Jesus nos perdoou. Amém. É difícil, é difícil. Eu falo que eu sou bem assim, eu sou sanguínea, né, gente? Então, assim, né, amiga? Aí tem hora que eu fico, naquela hora ali, às vezes a pessoa me ofende, eu fico assim, irada, querendo falar mesmo e tal. E aqui fica assim, não, amiga, calma. Aí daí a pouco passa. Eu aprendi uma coisa que você falou aí, eu aprendi a orar pela pessoa. Isso é muito bom. A gente mencionar na oração, eu perdoo fulano, Deus. Eu perdoo ele, vai falando o nome, porque isso, de fato, é verdadeiro. Porque a palavra, né? Você libera a palavra, faz acontecer no nosso mundo. Isso. Então, é muito difícil trabalhar com esse tema. Mas a gente precisa de perdoar. A gente precisa de perdoar mesmo. 70 vezes 7. Todos os dias. Depois eu vou convidar a nossa amiga Daiane, lá em Portugal, gente, assistindo. Ela tá aqui na live. Ela tem um testemunho lindo, gente. De perdão. De perdão, assim. E depois que ela perdoou, olha, você vê, mudou até de país. Deus abriu porta pra ela, né? Glória a Deus. Ela congregava aqui com a gente, mas você vai lembrar dela, a esposa do Lidiomar? Lidiomar e Daiane. Sim. Né, depois que ela liberou ela tá aí, ela tá aqui na live, ela tá escutando. E ela vai deixar esse testemunho para nós. Ela não é vergonhosa mais. Não é. Em nome de Jesus. Essa timidez já foi embora. E eu creio, gente, Deus fez tantas coisas na vida dela e, assim, é maravilhoso. Depois eu vou trazer ela aqui para contar um pouco do testemunho dela, do que Deus tem feito, né? Então, é sobre isso. Né, é sobre a gente amar como o Senhor amou, porque o perdão ele fala de amor e fala de misericórdia. Sempre que você tiver com raiva de alguém, com a falta de perdão, lembra de ter misericórdia, porque o mundo hoje não tá fácil, a gente não sabe também o que as pessoas têm carregado. Muitas pessoas têm carregado muitos fardos pesados. E às vezes a gente não consegue compreender que aquela pessoa está no dia mal dela, né? E às vezes aquela pessoa nos fere porque ela é uma pessoa ferida. A pessoa só consegue dar aquilo que ela tem. Então, eu hoje em dia, assim, com a graça e a misericórdia que o Senhor teve com a minha vida e me mostrou, eu consigo olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Eu falo, Deus, será o que aconteceu no dia dessa pessoa para ela falar assim comigo? Será o que ela está passando para ela? Então, eu começo a fazer perguntas. Nossa, Senhor, ajuda ela, porque ela deve estar passando alguma coisa mal para ser uma pessoa amargurada dessa forma, para estar agindo dessa forma, né? Ou às vezes até mesmo estender a mão para essa pessoa. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que as pessoas estão vivendo dias difíceis, né? E elas só conseguem dar aquilo que elas têm, né? E que nós possamos olhar para o próximo com um olhar de amor e misericórdia. Amém. Amém. É aquilo, né, que ele falou. Eu